Estamos de volta, pessoal. Então, só recapitulando o que a gente viu até agora, né? A gente começou a aula comentando que esse tópico de hoje ele é bastante marcante nas nossas vidas enquanto aluno, né? Com certeza, isso vai passar na sua vida, independente da profissão que você escolha. Função polinomial do segundo grau é meio que aquele divisor de águas entre ensino fundamental e ensino médio, né? Onde a gente começa a trabalhar com operações matemáticas diferentes de soma, subtração e multiplicação. Entra a questão da raiz quadrada, entram também os números complexos e aí por diante outros tipos de funções que não são tópicos específicos dessa aula. Mas a gente também comentou que aqui vai ficar bastante marcado pela questão do gráfico de segundo grau, que você já viu que é uma parábola. A gente comentou a análise do sinal do termo que acompanha o x ao quadrado, que é o a, né? Quando é positivo, o gráfico sorri, a concavidade está para cima. Quando é negativo, ele é um rostinho triste, a concavidade é para baixo. E aí nós juntos definimos qual é a expressão algébrica que traduz uma função polinomial do segundo grau, né? Que é a questão do x ao quadrado mais bx mais c, sendo esse caso a função completa. Até o bloco anterior, a gente trabalhou o caso das funções polinomiais incompletas, onde você não precisava de nada de novo para conseguir fazer a sua resolução. Um exemplo, inclusive, é esse último que a gente fez agora, está aqui na tela. Perceba que passar o valor para o outro lado, multiplicando por menos 1, dividir e tirar a raiz, não é nada de novidade para você, eu tenho certeza. Mas agora nós vamos trabalhar na terceira situação, né? A gente tinha C igual a 0, B igual a 0, que são os casos incompletos, e agora nós veremos como resolver uma equação completa do segundo grau, ou seja, vai ter o termo A, vai ter o B e vai ter o C. Essa nossa equação, como o próprio nome diz, ela é completa. Então, aqui que vem aquele nome bastante famoso que persegue muita gente, né, que é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela é utilizada exclusivamente para a resolução de uma equação completa do segundo grau. E se você não conhece, te convido a, junto comigo, conhecer essas duas equações que a descrevem. Bom, como a gente já tinha comentado, essa equação é completa, você pode perceber aqui em cima que todos os termos estão presentes. E a fórmula de Bhaskara, ela vai se dividir em duas partes, né? Onde a gente vai calcular primeiro o delta. E aí a fórmula para calcular o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí para calcular o x, as raízes dessa equação, a gente vai usar essa segunda fórmula, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Muito importante destacar, caso não tenha ficado claro aqui, que o b que está aqui é esse valor que for aparecer aqui na equação, assim como o A que está aqui é esse A, o C que está aqui é esse C. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser, em cima dessa estrutura que está no slide, equacionar essas duas fórmulas e resolvê-las. Só para continuar esse detalhamento um pouco mais minucioso, né? É bastante importante, num tema que costuma trazer bastante dificuldade para alguns alunos, é deixar o mais claro possível. Então, o que eu quero destacar por fim nesse slide é que o B que está aqui é esse mesmo B. O delta vai ser o resultado desta conta. E o 2A vai ser multiplicar este A aqui por 2. Então, assim como nós fizemos anteriormente, vamos aplicar, vamos fazer dois exercícios para ficar bastante fixado como resolver uma equação do segundo grau, como utilizar a fórmula de Bhaskara. Eu sei que talvez você já possa conhecer também outros métodos, como soma em produto, mas a fórmula de Bhaskara vai ser aquela que sempre vai te dar um resultado de uma maneira mais, por mais que demorada, vai ser objetivo, né? Objetivo no sentido de você já ter uma receita de bolo, entre aspas, para encontrar as raízes. Se você for por soma em produto,
Caso as raízes sejam frações, aí você vai ficar fazendo vários testes e aqui o nosso foco é resolver de uma maneira objetiva uma equação completa do segundo grau. E aí então, vamos trabalhar não com 2, mas com 3 exercícios que também já vão trazer para a gente uma coisa bastante importante e nós vamos destacando isso ao longo do exercício. A primeira equação que nós vamos resolver usando a fórmula de Bhaskara vai ser essa expressão algébrica de x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Bora lá para o caderno e vamos entender um pouco melhor e até mesmo praticar a aplicação da fórmula de Bhaskara. Bora lá. Bom, pessoal, então, como eu já disse, eu não vou cansar de escrever aqui. A expressão algébrica que caracteriza uma função polinomial do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Perceba que o exercício, o enunciado, nos passa qual expressão algébrica? X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. E aqui, se você for fazer a mesma observação que a gente vinha fazendo, né, nós temos o termo ao quadrado, nós temos o termo ao primeiro e nós temos o termo independente. Então aqui nada de novo, a não ser que agora nós não teremos nenhuma desses dois termos sendo igual a 0. Bom, Pedro, como eu faço para resolver isso? Não tem segredo. Você vai ter que decorar as fórmulas, né? Porque por mais que existam outros meios, esse daqui eu te garanto que vai ser o mais fácil, né, de você encontrar as raízes, que vai ser decorar as duas fórmulas que eu acabei de passar que compõem a fórmula de Bhaskara, que vai ser o delta, que é o discriminante, né? Então sempre que você ouvir a palavra discriminante, a gente está se referindo ao delta. O delta vai ser 4 b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E o x, que é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, que a gente vai calcular ali de cima. Isso tudo dividido por 2 vezes o A. Então, essas são duas fórmulas que você vai ter que gravar, né? Aquela questão de que não é decoreba. Você vai ter que fazer tantas vezes o exercício onde são aplicadas essas fórmulas, que uma hora você já vai saber, né? Aquela questão de já estar na ponta da língua, né? Já vai ser você vai decorar de uma maneira mais fácil, praticando bastante. Então, essas são as duas fórmulas que você precisa saber para resolver qualquer equação do segundo grau. Então vamos lá, lembrando sempre que essa daqui é a primeira que nós aplicamos, depois aplicamos a segunda. Vamos localizar quais são os termos para ficar bem didático esse primeiro exemplo. Aqui nós temos 1 vezes x ao quadrado, né? Então, portanto, A igual a 1. O termo que acompanha o x é menos 2, então B é igual a menos 2. E C, que é o termo independente, é igual a menos 3. Percebe então que o nosso trabalho agora vai ser fazer a substituição desses valores nas equações, nas fórmulas que nós tínhamos previamente determinado. Então, começando pelo discriminante, que é o delta, né? Delta vai ser o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser então, o B é menos 2, então nós vamos substituir aqui, ó, menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. O delta, portanto, vai ser igual. Você lembra aqui, né, que a gente já comentou, se o número está protegido pelo parênteses, é negativo, está elevado a um expoente par, isso vira positivo, né? Então menos 2 ao quadrado, isso é 4. Menos 4 vezes 1 dá 4. Vezes menos 3 dá menos 12. Então a gente fica isso com menos 12. Portanto, nós temos que delta vai ser igual a 4 mais 12, que é igual a 16.
Então nós encontramos o valor do discriminante. Então tem um checkzinho nessa primeira fórmula. Agora nós vamos partir para a segunda, que é justamente onde nós vamos encontrar as raízes dessa equação. Então nós temos que x é igual a menos b, então é menos 2, aqui ó, menos 2, mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 16. Isso dividido por 2 vezes o A. O A a gente sabe que é 1. Então, ó, isso vai ser igual a menos 2 menos 2, menos 2, né? Então isso daqui é mais 2. A raiz de 16 é outra que eu tenho certeza que você já conhece, decorado, assim, na ponta da língua, que é 4, então vai ser mais ou menos 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, veja que como a gente já esperava, x ao quadrado, isso daqui vai nos dar duas raízes. Uma quando for mais 4 e outra quando for menos 4. Então, nós vamos abrir nessas duas possibilidades. A primeira, vamos dizer que seja mais 4, né? Então nós teremos x é igual a x1 e x2 igual, e aí vai ter uma fração, né? A primeira, quando 4 for positivo, então é 2 mais 4 sobre 2. E a segunda, que é quando 4 é negativo, então é 2 menos 4 sobre 2. Da primeira, nós temos o quê? 4 mais 2 dá 6. 6 dividido por 2, isso dá 3. Na segunda raiz, nós temos 2 menos 4. 2 menos 4, isso dá menos 2. Menos 2 sobre 2, isso é igual a menos 1. Perceba? Então, ó, vamos fazer algumas observações já trazendo toda a bagagem que a gente viu nessa aula. Essa é uma equação com A positivo, ou seja, se a gente fosse desenhar esse gráfico, ele estaria com a concavidade para cima e ele interceptaria o eixo em 2 pontos, que são o 3 e o menos 1. Então, em x igual a menos 1 e x igual a 3, esse gráfico intercepta o eixo x. Perceba também que, como eu comentei, o c, que é o termo independente, vai ter a mesma função, ele vai indicar onde o nosso gráfico intercepta o eixo y, então no eixo y vai ser interceptado no ponto menos 3. Então, pessoal, por enquanto é isso daqui, né? Perceber que o delta deu maior que 0. E nessa situação do delta maior que 0, nós tivemos duas raízes. Diferentes, reais e distintas. Vamos retornar lá para o slide. A gente vai observar qual vai ser o próximo exemplo que nós vamos calcular. Bom, esse foi o primeiro então que a gente acabou de ver. Agora o segundo traz para a gente o x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 0. Bora retornar então lá para o caderno e vamos também resolver usando fórmula de Bhaskara mais esse exemplo. Bora lá. Bom, pessoal, então mais um exemplo para fixação e compreensão, né? Você pode perceber, você já tenho certeza que sabe por onde eu vou começar. Exatamente, a expressão algébrica que define uma função do segundo grau é a do tipo a x ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O exercício nos propôs qual? A expressão x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 0. E o que nós podemos perceber por hora é o seguinte. O x ao quadrado aparece, o x também, o termo independente, ou seja, estamos trabalhando com uma equação do segundo grau completa. A segunda coisa que a gente já pode observar daqui, né, que o A é 1, então já seria dividir. Vou até fazer aqui desse lado para facilitar depois eventuais cálculos. A gente vai ter o A igual a 1, o B igual a 8,
e o C igual a 16. Perceba então que o A é positivo, com cavidade para cima, e é isso que nós sabemos até agora. Nós sabemos outra coisa que vai ser como nós vamos resolver, que é a famosa fórmula de Bhaskara, e eu já te mostrei, né? Que para aplicar ela não precisa nada mais do que lembrar que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é o discriminante, e depois que o x vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta ali de cima, isso tudo sobre 2 vezes o A. Então, concorda? Nós já sabemos tudo para a resolução do nosso exercício. Vamos substituir, então, na sequência que você já sabe, né? Essa vai ser a primeira fórmula aplicada e a de baixo vai ser a segunda. Calculando, então, o discriminante, nós vamos ter o quê? B ao quadrado, B é 8. Então, isso vai ser 8 ao quadrado menos 4 vezes o A. O A aqui é 1 vezes o C. C é 16. 8 ao quadrado, tenho certeza que esse número você já sabe, que é 64, né? Menos 4 vezes 1, 4 vezes 16. Aqui também outra conta simples de fazer, né? 6 vezes 4 dá 24, aí sobe o 2 aqui. 4 vezes 1 dá 4, 5, 6. Então, 64. O que você percebeu aqui? Que o nosso delta deu igual a 0. Bom, dando sequência, já que nós sabemos o valor de delta, nós vamos agora calcular o valor de x. Então, nós temos x igual a menos b. O b é 8, então vai ser menos 8. Mais ou menos a raiz de delta, que você sabe que é 0, então a raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes o A. O A é 1, então sobre 2. Perceba que não faz diferença, né? Mais ou menos 0. Aqui nós teremos apenas uma raiz. E ela vai ser menos 8 sobre 2. Ela vai ser igual a menos 4. Importante observar aqui o quê? Que quando delta for igual a 0, nós vamos ter apenas uma raiz, que é aqui no caso o menos 4. Então, esse gráfico vai interceptar apenas um ponto, o eixo x. E esse ponto vai ser o x igual a menos 4. Lembrando que o C é o ponto que intercepta o eixo y, né? Então a gente vai interceptar o y no ponto 16. E essas são as informações que nós podemos usufruir, tirar desse exercício. Bom, vamos retomar aqui para o slide. Bom, pessoal, vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente já retoma para ver o último exemplo, o último exercício de uma função polinomial do segundo grau. Até daqui a pouco, então.